Você pode pegar meu carregador? Sim. Ai, vou ter que começar essa parte de novo. Tudo bem. Não sei se eu demorei. Ah, Nossa, você arrumou o quarto? Fez? hã? Fala galera, bem-vindos ao meu canal Brasil Fun. Hoje eu vou falar sobre como é ser bilíngue. Primeiro, pra mim, pessoalmente, ser bilíngue me dá um pouquinho de medo. Por quê? Porque quando eu falo eu sou bilíngue, eu falo português. A pessoa, às vezes, é brasileiro e eu tenho que falar com aquela pessoa. E a pessoa vai querer começar já falando muito. E às vezes não consigo entender tudo. Eu sei que eu falo bem até um pouco. Porém, se uma pessoa começar a falar muito, ou sobre um assunto que eu não conheço muito bem, talvez sobre o motor do carro, não vou entender super. Aí me dá um pouco de medo, sabe? Então isso foi o primeiro ponto. Segundo, realmente eu acho que é bem legal. Eu me sinto uma pessoa mais elevada, ou uma pessoa que tem mais conhecimento do mundo, porque eu consigo falar duas línguas. Eu só posso imaginar como é ser uma pessoa que fala várias línguas. Eu tenho muito respeito para essas pessoas. Mas, enfim, para mim, que eu falo duas línguas, um pouquinho de espanhol também, eu me sinto bem bacana. Eu acho que é bem legal. E, às vezes, quando eu preciso falar sobre aquela pessoa no quarto, e não devo, mas eu quero falar para minha esposa sobre aquela pessoa, eu falo português, para que a pessoa não entenda. Terceiro, eu faço comparações. Eu sou uma pessoa bem, em inglês fala perfectionist. Eu quero tudo bem feito. Eu quero conseguir aprender ou fazer aquela coisa perfeitamente. Então, para mim, eu me preocupo muito com o meu falar, como eu falo. E quando eu ouço outra pessoa americana ou qualquer outra pessoa falando português que não seja brasileiro, eu faço comparações. Eu fico pensando, nossa, ele poderia ter falado melhor nisso. Ou ela tem muito sotaque. Ou, sabe, qualquer outra coisa. Eu faço comparações. E se a pessoa falar muito bem, eu penso, nossa, eu poderia melhorar. E falar melhor ainda. Então, sendo bilíngue, você acaba fazendo muitas comparações. Próximo é, para mim, línguas são separadas. Uma vez eu vi que quando você sabe várias línguas, todas as línguas estão querendo falar ao mesmo tempo. Tipo, vários cachorros latindo. Tá, 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 me dá atenção, me dá atenção. E você tem que meio que escolher um para dar atenção, mas todos estão querendo falar. Mas para mim não é assim. Para mim são bem separadas. Quando eu estou falando com minha esposa, por exemplo, em português, ela poderia estar falando sobre o pai dela. E quando ela fala, meu pai, eu penso em o pai dela. Mas em inglês, pai significa uma torta. E nunca, nenhuma vez eu pensei em torta quando ela fala pai. Tem vários exemplos disso. E para mim isso nunca dá problema. Então para mim são línguas separadas, totalmente separadas. E não é difícil para mim trocar. Quando alguém precisa falar inglês comigo, eu posso olhar para aquela pessoa e falar inglês. E aí minha esposa precisa de ajuda ou traduzir ou qualquer coisa com ela, eu falo português tranquilamente, sem problemas. Então, para mim, é legal, porque não tenho problemas em falar as duas línguas ao mesmo tempo. São separados. E queria dar uma dica para você que está tentando aprender uma outra língua. Se você puder, né? Eu sei que nem todo mundo tem condição. Mas, uma coisa que você não deve fazer é gastar muito dinheiro e muito tempo. Anos, às vezes, tentando aprender uma outra língua. Eu conheço pessoas há 4, 5, 6 anos aprendendo inglês na escola de inglês no Brasil e ainda não consegue falar muito bem ou tem um sotaque muito forte que nem dá para entender. Então, o que eu faria e o que eu fiz é vai para aquele lugar que fala aquela língua que você quer aprender.
No meu caso, eu fui chamado como missionário. Eu fui ao Brasil. E em talvez 4 ou 5 meses, eu já estava conseguindo falar bem e bastante. E nunca tinha aprendido português antes disso. Então, minha dica para vocês é: vai! Em vez de gastar 10 mil em 4 anos para aprender inglês, gaste 10 mil numa passagem aos Estados Unidos, aprende a cultura e você vai conseguir falar muito mais rápido. E com um sotaque muito melhor, porque realmente o sotaque faz uma grande diferença quando as pessoas estão tentando entender você. Então, isso é meu vídeo. Obrigado por assistir e até o próximo. Por favor, inscreve no meu canal Brasil Fun e compartilhe o gringo.